Pronto, já estamos gravando, né? Hoje, excepcionalmente, quem estarei conduzindo com vocês, né? Boa tarde a todos e a todas. Né? Na ausência do professor Arthur, para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Fred Monteiro Rosa, sou professor e sou doutorando aqui sou orientando do professor Arthur, né? E estou aí incumbido aí de tocar, né? Hoje, conduzir hoje essa aula, e quem vai dar a palestra para a gente hoje é o professor Antônio Luiz Costa, né, que a partir de agora, professor, atua, mas estaria aqui disponível, né, à sua disposição para auxiliar no que for preciso, tá bom? Tá bom, muito obrigado, professor Fred. Boa tarde a todas e todos. Eu vou, primeiramente, tentar fazer um compartilhamento aqui da tela, tá? Vamos ver se dá certo aí, vocês me avisam. Ok, vocês estão vendo a tela compartilhada? Perfeito. Sim. Deixa eu só ajeitar aqui. Só um momentinho. Professor, se o senhor quiser abrir só numa janela, vai a apresentação de slides ali. Configura na segunda opção que ele... Perdão, não ouvi quem falou, foi? Não, se o senhor quiser apresentar só numa janela e poder visualizar a tela, aí tem que ir a apresentação de slides ali na parte de configuração. Ok. E aí vai aparecer ali na parte de configuração a segunda possibilidade de abrir uma janela. Se não me falha, é isso que aparece. Eu estou na configuração, tem áudio, vídeo, gerais, legenda. Não. Ah, fala na hora da apresentação aqui, não escolher tela cheia, isso ou escolher uma janela? Eu escolhi uma janela, que daí o senhor consegue minimizar ela e tal. Mas eu escolhi uma janela. Não sei. Bom, tá dando, gente? Eu escolhi uma janela, mas não sei. Dá um F5 aí, então, professor. Tá. Isso eu ia... Vocês estão vendo numa tela só? Como é que tá? Agora tá bom? Para mim tá ok. Estão vendo só a tela, só o slide. É isso? Tá o slide, tá tranquilo, tá ótimo. Bom, então, se está tudo tranquilo aí, vamos seguir, né? Vocês devem estar vendo, então, um slide, né? O primeiro slide, que é possibilidades, tem ali o título, possibilidade de pesquisa empírica com a teoria dos sistemas sociais, correto? Sim. Isso que vocês estão vendo. Beleza. Bom, então, deixa eu ver aqui o slide, certo. Então, o tema, eu acho que tem um pequeno porém ali, né, tá, para vocês, em termos mais gerais, né, consta ali pesquisa com a teoria dos sistemas sociais do Luhmann, seria mais especificamente pesquisa empírica, tá, que eu vou tratar aqui, embora também trate de teoria, de pesquisa de modo mais geral, tá? Mas mais, assim, precisamente, eu vou tratar de possibilidade de se analisar dados empíricos com base principal na teoria de Luhmann. Eu já fui informado que a maioria aqui é de estudantes, né, no doutorado, de outros países latino-americanos, que não são brasileiros, então falam espanhol,
de modo que eu vou tentar falar de maneira bem clara, né, e mais pausada. Eu vou fazer essa tentativa, mas como eu vou falar bastante, né, talvez eu, no decorrer, eu não consiga, qualquer coisa, o professor Fred ou outra pessoa pode, então, me dar um toque, né, professor, fale mais devagar, não tem problema nenhum, tá? Eu vou tentar. Eu já dei, né, primeiramente, eu já dei em 2019, dei uma palestra, né, consta em vídeo, uma palestra na USP sobre esse tema, né, e foi gerado um livro, né, sobre isso, cuja literatura foi passada para vocês, né, aquele texto em inglês que fala de possibilidades de pesquisa empírica para a teoria dos sistemas de Luhmann, né, ele é um capítulo do livro organizado pelo Marco Antônio, o Lochiavo, né, e o Lucas Amato, mas eu acho que é Gabriel Fonseca, uma coisa assim. E também, no início agora de 2021, né, eu publiquei um artigo, né, saiu um artigo meu na Revista Brasileira de Sociologia do Direito, chamado Lados e Jogadores, no qual, ali na introdução, eu também dou uma sintetizada sobre essa questão de pesquisa empírica com teoria dos sistemas, né. Mas esse capítulo de livro que saiu, foi publicado em 2020, que foi passado para vocês, é onde eu trato disso de modo mais aprofundado e mais específico. A minha intenção hoje aqui é estimular vocês a pensarem, né, em algumas considerações mais técnicas e de entendimento da teoria de Luhmann, para se analisar dados principalmente empíricos, né, com auxílio dela. Se nós vamos, né, tratar de pesquisa empírica, né, com teoria dos sistemas de Luhmann, né, convém, então, comentar pesquisa empírica, né, teoria dos sistemas de Luhmann, né, duas coisas separadas, elas separadas. No primeiro momento eu vou falar sobre isso, sobre pesquisa empírica, depois sobre o posicionamento de Luhmann e as orientações dele, para depois, então, dar alguns exemplos de pesquisas minhas, né, que eu vou falar, que eu fiz 2 pesquisas, eu fiz umas 4 sobre esse tema, mas eu vou dar o exemplo de 2, e, por fim, os comentários finais, ok? Então, a estrutura, deixa eu passar aqui, ver se vai dar certo. Passou o slide para vocês? Passou, sim, tranquilo, professor. Certo. Então, vocês têm, mas passou, mas, deixa eu ver aqui, esse aqui, um momentinho. Esse aqui, vocês estão vendo ali a estrutura da apresentação, correto? Isso. Então, nós vamos começar primeiro eu vou expor de modo bem breve, algumas críticas que se faz, né, à teoria de Luhmann em relação a essa questão de analisar dados empíricos. Vou falar um pouco sobre o sistema, vou explicar por que é necessário, né, falar um pouco sobre o sistema antes. Depois falarei um pouco sobre pesquisa empírica, né, o que significa essa pesquisa empírica que eu estou falando aqui. E em quarto, né, o número 4, ali num quarto momento, falarei sobre as críticas de Luhmann à pesquisa empírica. Depois, orientações de Luhmann sobre pesquisa, né, empírica. Ele mesmo, diretamente, não dá nenhuma orientação muito específica, né, são orientações que eu deduzi lendo várias partes, principalmente tem algumas partes lá do Sociedade, onde ele dá algumas dicas, algumas orientações em relação a isso, apesar, como eu falei ali, ele ser crítico em relação à pesquisa empírica. Depois apresentarei 2 tentativas minhas anteriores, uma tentativa que eu estou fazendo atual, minhas pesquisas atuais, e, por fim, algumas observações finais a serem consideradas. Vocês devem estar vendo agora, então, um slide chamado críticas, né? Cada sessão tem um slide, certo? É um slide por sessão. Então, caso vocês não estejam vendo, se der algum problema, vocês me falam, mas vocês devem estar vendo um slide onde consta críticas. Então, eu gostaria, primeiramente, de apresentar algumas observações críticas à tentativa de análise de dados empíricos com a teoria de sistemas. Um deles seria do Rudolf Stichwey, que alerta que a teoria dos sistemas tenta uma fórmula unificadora de vários complexos teóricos, como a teoria da diferenciação, da evolução, da comunicação, entre outros, sem que
se ajuste adequadamente, né, esses complexos teóricos. Por isso, haveria uma dificuldade de unificação de um método. Isso não seria viável, né? De acordo com o STIC-V, deveria se elaborar uma rede que conectasse esses campos para, assim, se poder aproximar mais adequadamente da empiria. O problema principal atual da teoria de sistêmicas para o STIC-V seria a falta de uma perspectiva microsociológica, porque estruturas menos duradouras e menores não são bem consideradas pela teoria de sistemas de Luhmann. Esse é o STIC-V. Eu estou resumindo aqui. Né? Um outro autor, também uma outra crítica, eu peguei do Detlef Krause. Ele afirma que a pesquisa social empírica é um observador que observa seu objeto mediante distinções orientadas por teorias. Bem interessante essa posição do Krause, né? Mas ela não observa a si mesma, e, por isso, ela não pode ver que ela não pode ver o que ela não pode ver. Uma coisa típica luhmanniana, né? Isso faz com que ela não seja admissível para observação das relações entre sistema e ambiente, enquanto ela permanecer, né, como ponto de observação, sendo autorredutora da complexidade do observador que atua, e pretendendo também ganhar racionalidade com perda de racionalidade. Esse seria um resumo de uma crítica do Detlef Krause. Outra seria do Max Haller. Né? Todos eles estão escritos aí no slide para vocês também entenderem o nome que eu estou falando. Né? Ele critica que a teoria de Luhmann é de um nível de abstração tão elevado que, com base nela, a análise empírica da realidade social se torna irrelevante. De certo modo, essa crítica do Haller é uma crítica bem disseminada, né, desse alto nível de abstração da teoria do Luhmann. Um outro autor, o Helmut Esser, né, ele evidencia que os fatores que influenciam o comportamento humano não mudam em consequência de considerações e reconhecimentos de um observador, e por ele indicar ou não o comportamento humano como ação. Essa crítica tem a ver com todo um entendimento da atribuição, né? Porque o Luhmann afirma que a ação em si não existiria, a ação é o resultado de uma atribuição que observadores fazem, né? Eles podem atribuir algo como ação ou atribuir algo como uma experiência, então, qualquer, que não seria atribuída ação. Quando se atribui ação, se está atribuindo algo a um sistema, e quando não se atribui ação, ao Erleben, é a palavra em alemão, seria, então, uma atribuição ao ambiente. Depois eu posso dar exemplos, explicar melhor isso, se vocês não leram, eu expliquei isso, né, no artigo ali lá dos jogadores, isso aí está bem explicado. Então, para entender essa crítica do Helmut Esser, tem que entender um pouco isso também. Por último, a minha seleção, eu repito aqui, não está tendo todas as críticas, é uma seleção, quase tudo que eu faço aqui são seleções, existem muito mais, né, mas eu estou fazendo aqui uma seleção de 4 críticas. A outra, então, de um autor bem conhecido aqui no Brasil, os outros não são tão conhecidos, quer dizer, o STIC-V é conhecido, né, os outros dois não muito, mas o Hubert Knoblau considera que subjetividade, que é algo, assim, praticamente descartado, né, pela teoria de Luhmann, é importante até pelo fato de ela ser tema de discussão, inclusive na própria comunicação. E ele questiona se, para se observar devidamente, precisa-se ser um construtivista radical, né? Lembrando que a teoria de sistema se baseia muito no construtivismo radical dos observadores, né, que sempre relativiza as coisas observadas através desse escalonamento de observações de primeira, segunda, terceira ordem, e assim por diante. Teste, vocês estão me entendendo bem? Tudo certinho? Sim, professor. Certo. Então, vamos para o segundo slide, tá? O slide onde consta sistema, certo? Vocês devem estar vendo isso, então, na tela de vocês. Eu prefiro iniciar, então, por que eu estou colocando sistema? Porque eu prefiro iniciar com algumas observações sobre teoria de sistemas de Luhmann, que eu creio que sejam necessárias para se entender a sua possível conexão com pesquisas empíricas. Então, inicio com um entendimento de sistema que vai no sentido de nos ajudar, né, no objetivo
dessa aula de hoje. Né? Então, essa definição de sistema que está aqui é uma definição elaborada por mim. Né? Eu juntei várias reflexões, várias definições, e eu cheguei a essa definição que eu proponho atualmente. Ela não é uma definição fechada, é muito difícil se definir sistema, né, teoria de sistemas de Luhmann, precisaria de mais palavras, mais elementos, mais condições, mas não dá para a gente propor uma definição que ela seja uma página toda, né, ficaria muito complicado. Então, eu estou propondo essa, assim, de meio termo, né, é uma frase relativamente longa, mas que engloba elementos importantes para se entender o que é um sistema. Então, eu defino ela como um processo, defino o sistema como um processo autopoético de diferenciação e remissões comunicativas, provocado e produzido por observações que se orientam por atribuições e provocam uma reentrada, vem do re-entry, né, da orientação gerada pela diferenciação guia que se estabilizou no processo. Bom, fica para vocês refletirem um pouco sobre essa definição, né, só para a gente ter uma saída, né, um entendimento básico do que vem a ser sistema, principalmente levando em consideração que é um processo que se estabiliza, né, de uma diferenciação, inclui observações, inclui também atribuições, mas principalmente é um processo remissivo. É um processo que tem que ter como base já uma diferenciação, né, uma forma estabilizada de diferenciação, a qual, na comunicação, ela está num certo horizonte, né, um horizonte de sentido, né, diria o Luhmann, ao qual a gente pode recorrer para se comunicar. Bom, considere isso aqui, observar, né, como vocês já devem saber, né, que significa distinguir e designar ao mesmo tempo, né, e que se pode atribuir o que se observa, como eu expliquei antes, a uma ação, que se refere a um sistema, ou a um vivenciar experimentar, que se refere ao ambiente. A palavra original para esse vivenciar experimentar seria erler. Não é uma palavra tão simples para se traduzir, mas ela normalmente é traduzida como vivenciar ou experimentar. Além disso, ainda sobre sistema, há uma característica bem importante para entendermos o que é um sistema, e assim entendemos também de que perspectiva se analisa o dado empírico. Essa é uma observação bem importante. Importante saber que esse conjunto que vem a ser um sistema, tem sempre uma tendência a se dissipar, a desaparecer. O dissipar significa nesse sentido. E o conjunto sistêmico que foi definido acima, ele se desenvolve, ele se mantém, se desenvolve, tentando evitar esse desaparecimento. Ou melhor, ele tenta controlar as possibilidades de negação de propostas comunicativas. As propostas comunicativas são comunicações guiadas por algum sentido. Cada unidade de comunicação ou de proposta de comunicação é uma ocorrência. Eu falei no início aqui, algumas pessoas não estavam, né, sobre o que seria essa ocorrência, sobre o termo ocorrência, que é Ereignis, que às vezes é traduzido por acontecimento ou evento, uma tradução da qual, para Ereignis, da qual eu discordo. Eu acho que tem que ser algo mais simples, mais operacional e mais rápido, por isso eu escolho ocorrência. As ocorrências, elas surgem e desaparecem, eu me expliquei isso várias vezes, né, são pequenas ocorrências comunicativas, né, que aparecem e desaparecem. Elas são expressas e logo desaparecem. Elas precisam de conexões com algum nível de sentido para elas se conectarem, para elas prosseguirem. Um exemplo seria, um bom dia em si é dito e logo desaparece, mas se for conectado com uma reação, esse bom dia fará parte de um encadeamento maior. Assim, o que mantém as ocorrências são as conexões e o processo. Né? Processo é outra palavra muito importante, vocês devem ler, e tem em português um livro que está muito tempo fora de catálogo, chamado Legitimação por Procedimento. A palavra é a mesma, né? É Verfahren, né? A palavra ali do procedimento para esse livro, Legitimação por Procedimento, é Verfahren, que pode ser procedimento e pode ser processo. Né? Em alguns momentos eu prefiro até processo. Mas ele é uma base, um fundamento importante na teoria do Luhmann, porque o sistema não deixa de ser quase tudo no Luhmann, se define por processo. Né? Quando ele fala de onde é que vem
a raiz da diferença, quem é que legitima a diferença lícito do ilícito, ou resto, onde é que vem essa legitimação? No final das contas, ele vai, né, concluir que isso é legitimado através de um processo. Por isso também, o nome do livro é Legitimação por Procedimento, ou, como eu disse, Legitimação por Processo. E só há, então, assim, o que mantém as ocorrências, como eu estava falando, são as conexões e o processo. E só há conexão com sentido conectivo, ou seja, mediante um meio mais abrangente geral, que é o sentido. O sentido que atualiza potencialidades comunicativas que estão disponíveis no armazém semântico, que é armazenado na memória de observadores. É claro que esse armazenamento difere de observador para observador. Bem, isso que eu acabei de falar, nós vamos precisar, né, desse entendimento todo de sistema que eu falei aqui, para o nosso propósito de hoje. Vocês, então, devem estar vendo agora um terceiro slide, que é pesquisa empírica. Só um momento. É isso. Então, vamos falar um pouco, então, sobre essa questão de pesquisa empírica, né? O que eu considero como pesquisa empírica aqui? São pesquisas com levantamento e análise de dados empíricos. Mas aí a gente pergunta, o que são dados empíricos? Bom, eu defino dados empíricos como qualquer ocorrência ou acontecimento percebidos em lugares e tempos determinados mediante alguma forma, seja números, seja palavras ou imagens, e representados para serem tratados e interpretados por outras formas, que são as definições, conceitos e teorias. Porque senão a gente não vai para lugar nenhum, se a gente achar que dado pode ser qualquer coisa que você recolhe numa pesquisa, né? E, a meu ver, tem que estar neste contexto, né, de intermediação por determinadas formas e uso por definições, conceitos e teorias, né? É isso que, a meu ver, faz um dado, né, ser usado pela ciência. Bom, a teoria de sistemas, ela pode entrar, a meu ver, na preparação daquilo que se espera ser levantado na interpretação dos dados. Essa é a parte que eu acho que seja mais útil de se usar a teoria de sistemas para analisar dados empíricos. Bourdieu, Pierre Bourdieu, no livro Ofício de Sociólogo, também traduzido para o português como Profissão de Sociólogo, é o mesmo livro, tá? Ele faz uma afirmação que é muito relevante, muito simples, mas muito relevante. Os dados não falam. Tá? Os dados por si, eles não falam, eles precisam ser manipulados, gerenciados, interpretados, né? Porque eles em si não têm tese, eles em si não têm definição de conceitos, eles em si não têm um gerenciamento por si próprio. Precisa de um pesquisador para dar sentido ao uso, à manipulação e exigências que se faz ao usar dados, né? Isso vale para qualquer tipo de análise de dados, tá? Não precisa se restringir às ciências naturais, exatas ou humanas, qualquer tipo. Exemplos, né, seriam critérios de escolhas e seleção de amostras para corresponderem às exigências de certas fórmulas e testes estatísticos, mas isso é apenas um exemplo, né? Ou também você pode analisar dados já levantados, sem sua interferência na organização dos dados, né? Isso se refere à análise de qualquer conjunto de dados já levantados. Inclusive, o Luma fala, quando eu for falar mais adiante, ali ele deixa bem claro que a gente deveria usar mais, já tem muita coisa que já foi levantada, né, nas ciências sociais, já foram levantados muitos dados, tem muitas pesquisas interessantes que a gente deveria, então, analisar elas de outra forma, e uma dessas formas seria com a ajuda da teoria dos sistemas de Luma, né? Eu vou falar disso mais abaixo. Seja como for, haverá sempre uma lógica do pesquisador, uma manipulação e tratamento de dados. É claro que isso remete a necessárias pré-noções que coordenam a interpretação. E uma das críticas que se faz à impossibilidade de pesquisa empírica com Luma é que seu alto grau de complexidade não permitiria uma aproximação com dados reais que seriam passíveis de serem levantados. O que, de certo modo, até me parece verdade, mas o que não me parece verdade é que isso seria uma exclusividade da teoria dos sistemas, né? Vamos ver aqui, quando se usa outras teorias, também se parte de várias pré-noções que coordenam a interpretação e manuseio de dados.
vou tentar simplificar aqui, dar exemplos para vocês. Por exemplo, em Habermas, né, há uma ideia de possibilidade de um agir comunicativo, de consenso, e de que há um mundo sistêmico colonizando o mundo da vida. Né? Com exceção do consenso, isso me parece algo muito parecido com o Luhmann. Né? No entanto, se a gente for ver, há mais pesquisas, né, há mais análise de dados empíricos usando Habermas do que usando Luhmann. O mesmo vale para todos os autores que eu vou citar aqui. Né? O Bourdieu, por exemplo, que eu acabei de fazer uma citação ele, em relação aos dados, ele tem essa ideia de campo, né, champ, no qual há uma disputa, né, nesse campo, uma disputa por e manutenção de poderes mediante a aquisição de capitais econômico, social, cultural e simbólico. Quer dizer, uma coisa super complexa, super abstrata, você tem que acreditar nisso, né, acreditar nesse argumento do Bourdieu para começar a tratar os dados. Né? Então, assim, mas eu não vejo que a teoria do Bourdieu de campo, né, de hábitos, seja algo muito mais simples que a teoria dos sistemas de Luhmann. Não vejo isso, nem a do Habermas. Marx, né, por exemplo, ele passa essa ideia de conflito, ou ele pressupõe, para conseguir a sua análise, né, uma ideia de conflito entre classes que deriva de uma certa discrepância social, né, na distribuição dos meios de produção e do objetivo de nosso modo de produção atual, de se voltar para a produção de capital. Né. Também é algo bem complexo, você entende, tem que entender muito. O Capital, volume 1, é um livro extremamente complexo, muito interessante, extremamente complexo, né, que as pessoas às vezes meio que subentendem, digamos assim, aquela teoria da mercadoria que ali consta, mas ela é bem abstrata, bem complexa. Mesma coisa vale para Weber, né, Max Weber, que passa uma ideia de unidade da ação como medida inicial para se estudar a influência de valores e de ideias num processo racional administrativo e econômico, também algo, né, extremamente complexo e que a gente precisa trabalhar com pré-noções para seguir trabalhando com esses autores. Bom, vamos lá, vamos seguir. Então, eu só queria colocar, né, fazer essas observações em relação à pesquisa empírica. Vamos passar, então, para o ponto 4, né, que é Luhmann, falando de modo crítico, né, sobre pesquisa empírica. Então, você deve estar vendo esse slide nesse momento, né, que é Luhmann sobre pesquisa empírica. Tudo bem até aqui? Estão acompanhando? O slide está certo? Tudo certo? Tudo perfeito, professor. Bom, então, principalmente ali na segunda sessão do primeiro livro, né, do primeiro capítulo, né, a Sociedade em alemão, ele tem 2 livros, eu não sei, não temos tradução em português, não sei se teria em 2 também, mas, assim, são 2 volumes. Né? Então, no primeiro capítulo, no volume 1, do Gesellschaft da Gesellschaft, que seria a Sociedade da Sociedade, o Luhmann faz algumas pré-considerações metodológicas. É bem interessante, porque ele dificilmente faz isso. Né? Ele abre, né, uma sessão, uma subseção ali para falar só sobre isso, né? E nessas pré-considerações, ele expõe algumas críticas à pesquisa empírica, principalmente sobre seu uso para fundamentar uma teoria da sociedade, que é o objetivo da obra dele. Então, abaixo, agora sim, eu vou falar para vocês, aqui vocês encontram abaixo ali no slide, né, algumas exposições, principalmente dessa e outras partes daquele livro, e também algumas reflexões que se encontram em outros textos do Luhmann, mas boa parte, eu acho que a metade é do livro Sociedade, tem alguma coisa do sistema social e mais uns 2 textos ali. Repito, né, lá naquele capítulo de livro que eu escrevi, possibilidade de pesquisa, de usar a teoria de sistemas com a pesquisa empírica, consta todas essas referências, né, tudo isso de modo bem detalhado. Bom, primeiro, o Luhmann explica que o problema mais geral no sentido crítico, né, é que há uma grande redução e neutralização de qualidades do pesquisador e do objeto quando se emprega métodos tradicionais de levantamento e análise de dados empíricos. No caso, o pesquisador acaba não sendo, né, um mecanismo neutro, claro, e sábio, ele também, né, não é sábio o suficiente para capaz de controlar limites entre o que é ou não objeto de pesquisa. A seleção do que ele vai analisar é feita por um pesquisador sujeito, porque ele tem de se transformar num sujeito.
E esse é um conceito bem delicado no Luhmann, né? Então ele critica, ele vê a posição do pesquisador como isso e faz críticas, né? Um sujeito que não pode incluir a si mesmo naquilo que ele diferencia, mas que não reflete sobre e também não considera isso, né? Uma observação aqui é que a teoria dos sistemas sociais, quando analisa, também tem seu ponto cego, né, mas tende a considerar isso na teoria, esse ponto cego que ele coloca quando a gente estuda ali aquela diferenciação entre observação de primeira e segunda ordens, né. Ele se transforma, então, ele está falando aqui do pesquisador, né, ele se transforma num sujeito que, não por uma ordem superior, mas por uma ideia de procedimento de pesquisa que ele considera e que seus parceiros acadêmicos também consideram de modo semelhante. Mas quem determina, né, uma coloca assim, quem determina o que deve ser desconsiderado? Como se pode atribuir causas a efeitos e vice-versa, né? Quem é que faz essa determinação? O que é causa e efeito? Porque vocês já devem saber disso, né? Uma causa pode ser efeito e efeito pode ser causa, né? Em termos de pesquisa empírica tradicional, se chamaria isso de uma relação entre variável dependente e variável independente, né? Quem é que determina, né, o que pode ser desconsiderado ou que vai ser uma variável dependente ou independente? Na perspectiva sistêmica, deve-se considerar isso como um conceito de observação de segunda ordem, né? É isso que seria. No caso, seria observar como observadores que fazem essas afirmações causal observam, né? Seria isso a consideração dentro da teoria dos sistemas. Um outro ponto criticado por Luhmann seria que a policontextualidade da sociedade não é devidamente considerada quando se faz pesquisas empíricas, essas tradicionais. O pesquisador terá de descrevê-la de um modo, descrever a sociedade, né, de um modo monocontextual, né, considerando um contexto. E isso provocaria uma enorme variação, uma enorme redução, perdão, das variáveis a serem consideradas, se ignorando o resto, né, como se fosse uma ficção metodológica, né? Você faz uma seleção e ignora o resto, e também não se fala mais no resto, né? Não se preocupa, né, com aquilo que força a se ter de realizar essas restrições, que para Luhmann é a força de imposição dos próprios sistemas sociais. Então, esse não considerar, né, esse movimento seria bem criticado por Luhmann. Um outro ponto é a falta para a perspectiva de análise de dados tradicional, falta a consideração de que tudo que vai ser analisado parte de diferenciações impostas por observações, por observadores e observações. A questão é o que e como o observador pode dizer ou comunicar. E o que não é dito quando algo é dito. Né? Tem vários autores que já estão trabalhando com isso, fazendo pesquisa empírica com isso, eu cito lá naquele trabalho também, naquele livro, esses autores que trabalham, né, com essa questão de analisar o que não é dito quando algo é dito, né? Tem pesquisa etnográfica sobre isso. Para esses levantamentos, a comunicação do dito, do não dito, ou de várias formas de comunicar, é o conceito teórico central, né? Mais adiante no livro, quando fala da fuga em direção ao sujeito, né, que ele critica essa questão, isso é colocado de outro modo, constituindo-se uma importante questão metodológica. O que ocorre fora da forma distintiva, o que não é designado, o que não é que fica fora dessa marcação. Por exemplo, tratando de seres humanos, distingue-se o mesmo como indivíduo que, ao ser analisado, só será considerado se toda a sua singularidade for neutralizada, seja por uma redução transcendental teórica, seja por estatística. Então, né, essa redução, essa simplificação do indivíduo, da pessoa, também seria criticado por Luhmann, ele seria algo inevitável nas pesquisas empíricas. Outro ponto que o Luhmann critica é que nas pesquisas com base em uma noção weberiana de ação, ao se buscar pelo sentido da ação, se ignora ou não se considera as escolhas que não se enquadrem em uma estrutura racional. Aqui também há uma relação com a definição de ação e seus limites, de novo, né, algo que se refere à discussão sobre atribuição. Um outro ponto, a pesquisa empírica teria de assumir que há o não saber. Então, vocês veem que ele sempre tenta, né, o Luhmann tenta considerar bastante naquilo que fica fora do corte, né, aquilo fora do corte metodológico que a gente faz para construir um objeto, digamos assim, né, o que fica de fora, né, porque ele está sempre
interessado que se investigue como se diferenciar. E quando a gente diferencia, você já deve ter aprendido aqui na teoria do sistema, vocês já tiveram bons autores aqui que falaram, né? Você sempre cria uma forma, quando há uma diferença, e tem uma forma de um lado positivo, negativo, ou uma forma que provoca dois lados, um de dentro e um de fora. Então, é importante ter isso, né? O Luhmann sempre considera que é importante o corte, é importante você considerar os lados e não trabalhar só com um lado. Quando se investiga, por exemplo, por questionário ou entrevista, sobre algo que o indivíduo sabe, se teria que supor que ele sabe o que não sabe. Não sei se dá para entender isso bem, né? Mas isso não pode ser realizado, né? Quer dizer, quando ele afirma alguma coisa que ele sabe lá na entrevista, né, se ignora tudo aquilo que ele não sabe. Então, fica se restrito ao que o autor, ao que o indivíduo entrevistado ou questionado coloca, né? Por fim, então, uma última aqui nessa parte, né, um problema também de simplificação do que vai ser considerado como um esclarecimento válido, né? Esclarecimento válido em relação a um conceito que dentro da metodologia é muito discutido, que é o conceito de Erklären, né? Vocês talvez tenham estudado isso dentro da metodologia em ciências sociais, há sempre um debate entre Erklären e Verstehen, né, que é mais conhecido como esclarecimento e compreensão, né, todo um debate sobre isso. Então, aqui se tem, né, um problema de simplificação do que se entende como um esclarecimento válido. Esse movimento redutivo fica longe de refletir uma dada realidade social. O que fica excluído nessa simplificação, ou o que é incluído como excluído. De volta nessa questão da forma, aí, com não trabalho daquilo que é excluído, né, digamos assim. Bom, no entanto, né, o Luhmann fala que não é o caso de se recusar à pesquisa empírica, né, para fenômenos macro, por exemplo, ele acha que, como fenômenos macro, quando eu coloco aí, quer dizer, aumento da criminalidade, movimentos migratórios, taxas de divórcio. Para isso, a estatística serviria, de acordo com, quer dizer, perdão, para isso a pesquisa empírica, né, serviria de acordo com Luhmann, mas não serviria para elaborar uma teoria da sociedade. Isso é importante aqui, né, porque o Luhmann, ele tem um desacordo se você for usar pesquisa empírica para fazer uma teoria da sociedade, que é o propósito dele, né, mas ele, digamos assim, ele não descarta a teoria, usar essa teoria para pesquisa empírica em si, né? Tanto é que ele coloca aqui para que alguns fenômenos mais macros isso seria válido. Isso aqui é o próprio Luhmann falando no Sociedade da Sociedade. Então, a questão que ele fala lá é que não se devia desconsiderar a pesquisa empírica, mas sim complementá-la. E, além disso, algo que eu comentei acima, né, ele observa que já há muita coisa conhecida, né, que se deveria analisar o que já se tem levantado de outras maneiras, pois o que é conhecido pode ter consequência mais grave do que o senso comum imagina. Então, ele propõe recontextualizar o que já é conhecido, né. Precisa-se de uma metodologia que dependa mais de desenvolvimentos teóricos do que se tem admitido em geral. Bem, essa é a parte, então, de crítica do Luhmann, né, em relação à pesquisa empírica. Agora a gente vai para uma parte que é as orientações do Luhmann para se pesquisar empiricamente. Repito que não são orientações, né, de Luhmann diretamente para esse fim. Ele não escreve tais orientações. Tá? Isso aqui que eu vou colocar abaixo são partes da reflexão epistemológica do Luhmann para serem considerados em análise sobre a sociedade moderna. E é disso que eu tiro, então, algum tipo de orientação, mais especificamente para se analisar dados empíricos, certo? Então, se trata principalmente de determinações de quem e como se define os limites daquilo que é observado e como algo se torna algo com sentido para o observador. O motivo para se interessar pela forma, ou seja, por aquilo que está marcado, designado, inclui também um motivo para se interessar por aquilo que está fora da forma, como nós vimos anteriormente, que eu falei para vocês ali. Essa é uma questão metodológica geral importante para a teoria. O Luhmann coloca lá no início da Sociedade, lá na página 1000, eu tenho aqui no original alemão, na página 1024, no original alemão, ele volta a colocar isso de novo, né, essa mesma coisa. Por quê? Porque assim você mantém o foco naquilo que faz o observador observar a autorrestrição
e a autodiferenciação do sistema perante tudo aquilo que poderia ser irritações no ambiente e estimular sistemas. O que faz esses estímulos se tornarem alvos do sistema, quer dizer, esse alvos na linguagem sistêmica seria informações que fazem uma diferença, né? O que faz esses estímulos se tornarem alvos do sistema e, com isso, já se tornarem elementos do sistema? O que faz? Né? Porque no sistema, na teoria do sistema, o sistema não recebe nada de fora, né? Não há um input, porque tudo nele é tratado como comunicação que lhe é própria. O que está fora só é considerado pelo sistema quando é considerado informação, né, mediante sua comunicação interna. Como ocorre esse fechamento e como considerá-lo na pesquisa? Eu lembro que esta é uma questão diretamente relacionada a um pressuposto da condição funcional da sociedade moderna. Quando se a gente está orientado pela teoria de Luhmann, se buscar por indicadores, né, indicadores entre aspas, deve-se entender que o pesquisador deve buscar indicadores que evidenciem como os diferentes domínios funcionais, como família, política, religião, economia, ciência cognitiva, arte, ou o direito, né, o normativo, como esses domínios funcionais, apesar de serem tão diferentes, apresentam as mesmas estruturas fundamentais na sociedade moderna. Bom, isso, de acordo com uma, não ocorreria por acaso, mas sim estaria vinculado à forma do sistema da sociedade moderna. Então, o sistema se fecha, se auto-restringe em vários níveis, como um sistema geral da sociedade e, então, em sistemas parciais funcionais. Um aspecto importante desse fechamento é a codificação. E tão importante quanto o fechamento são as condições para a abertura, né? Vocês também já devem ter estudado isso. As condições para essa diferença são as condições de controle de duplicação. Aqui é que vem algo assim, que eu trabalhei bastante, né, num artigo que eu passei para vocês aí, para o Arthur, onde eu trato ali sobre o roubo de um canário belga, que eu fiz uma etnografia numa delegacia em Teixeira de Freitas. Então, as condições para essa diferença são condições de controle da duplicação, escolha entre um sim ou não. O controle é especialmente sobre a negatividade, sobre a possibilidade de não compreensão e não aceitação da proposta de sentido que é lançada na comunicação. Se a proposta comunicativa que tenta quebrar contingências de soluções for sempre ou quase sempre negada, não vai haver necessidade de soluções seguintes e, assim, a conectividade vai ser interrompida. Para aceitação, né, para aceitação da proposta comunicativa, ou poder haver ou não uma aceitação, há recursivamente e de modo incessante uma avaliação da avaliação. Isso é bem importante, porque o sistema se reproduz com essa recursividade. Isso é importante para entender o que é a teoria dos sistemas, né? Porque é sempre isso, né? Essa recursividade, como eu falei lá no início, para entender o que é sistema é interessante, assim, é fundamental saber que é um conjunto remissivo, né? E essa reprodução, o sistema se reproduz justamente com essa recursividade, né? Sempre fazendo uma avaliação da avaliação da avaliação, né? Quanto mais complexo, maior é a profundidade dessa avaliação da avaliação. Isso é o que é a realidade para o sistema. Então, a avaliação da avaliação ocorre porque deve haver um controle do que ego pode querer, obter ou evitar, e da possibilidade de que esse primeiro controle, de se esse primeiro controle fracassar na não compreensão ou rejeição por alter. Então, sempre a tentativa de controle, né, dessa aceitação da proposta comunicativa. Eu tenho um esquema aqui na minha frente, né, mas eu estou vendo que vai alongar muito, né, a minha aula, então eu vou dar uma pulada aqui, tá? Já porque eu escrevi aqui, porque seria por último, né? Vou falar sobre dois fundamentos importantes a serem considerados ao se estruturar a pesquisa. Inclusive, consta, né, um resumo disso aí no slide que vocês devem estar vendo, né? Convém a gente ter consciência de que a teoria dos sistemas sociais de Luhmann reúne basicamente três teorias: da comunicação, teoria da comunicação, da evolução e da diferenciação. Elas servem para explicar como ocorre a autodescrição da sociedade mediante autopoese.
elas servem para interpretar as dimensões de sentido dessa autopoese, uma observação que se deve levar em conta a plausibilidade histórica da situação. Isso consta lá no final do Sociedade da Sociedade. Então, assim, lá no final da Sociedade, ele também vai dar essa dica que, para mim, é uma das partes principais para a gente ter como orientação antes de iniciar uma pesquisa com a teoria dos sistemas. Então, antes de iniciar a análise, o pesquisador deverá saber de qual dimensão de sentido se parte, para assim poder conectar melhor seus conceitos e controlar a justificativa da perspectiva analítica do trabalho. Se, por exemplo, né, como vocês estão vendo ali, a gente partir de uma dimensão temporal, se terá inicialmente duas vias de explicação. Se partir da ideia de processos, irá se pressupor uma ideia de continuidade. Mas se você partir das ideias de operação e ocorrência, irá se pressupor uma descontinuidade. Ou seja, a perspectiva de análise aqui, como consta no slide, é a de continuidade, descontinuidade do sistema, analisando-se processos, operações e ocorrências. Se, por outro lado, se a gente partir da dimensão material, se dará ênfase à posição referencial em que se vê outros sistemas diferenciados do ambiente, colocando-se a partir de um sistema. Você se coloca como um observador, um sistema observador, né? Ou seja, a perspectiva de análise aqui é o movimento de diferenciação sendo observado. E se a gente partir da dimensão social, se evidenciará essa bifurcação, né, de sim ou não, né, que se abre em toda a comunicação para manter a autopoese. E a partir daí poderá se esclarecer as preferências que focam o aumento da probabilidade de aceite da proposta de comunicação, como eu expliquei acima, né, acima ali, quando a gente conversou no slide anterior. Então, a perspectiva nesse caso, né, de análise seria que o controle da aceitação da proposta comunicativa. Essa consideração das perspectivas de saída da análise, com base nas dimensões de sentido, é algo muito importante a ser considerado quando se faz pesquisa e se analisa dados com a teoria dos sistemas de Luhmann. Talvez, eu diria até que é o mais importante aqui, tá? Nessa aula de hoje. Tá? Bom, vou dar uma pulada aqui também. Eu não sei, professor Fred, eu estou vendo aqui que já fazem quase 50 minutos, né, uns 40 minutos que eu estou falando. Eu tenho duas propostas, professor. Eu tenho aqui, como vocês veem, né, eu teria mais duas sessões aqui que eu trataria de pesquisas minhas, né, que eu já fiz, e de uma pesquisa atual que eu estou fazendo. Eu não sei se vai dar tempo, né, para fazer tudo isso. Eu proponho, talvez, como vocês encontram isso aqui nos meus escritos, com exceção da pesquisa que eu estou fazendo agora, que eu posso explicar, né, as pesquisas que eu trabalho atualmente, mas essas pesquisas que eu já fiz, elas constam lá na literatura que eu dei para vocês. Então, eu faço uma proposta aqui, para não se alugar e deixar a gente, né, pelo menos ter mais tempo aí para discussões, que eu passe agora aqui só para explicar a minha pesquisa atual e observações finais, e se vocês tiverem perguntas sobre pesquisas que eu fiz ali, que vocês leiam, tenham lido, eu me coloco à disposição, então, na hora seguinte. Pode ser, professor Fred? Pode ser, professor. Fique à vontade. Então, eu vou pular essa parte, tá, que está falando sobre minhas pesquisas já feitas, e vou explicar um pouquinho a minha tentativa atual de pesquisa. Isso quer dizer que eu vou pular aqui um slide. Vocês devem estar vendo agora o slide 7, minha tentativa atual, correto? Isso. Então, eu atualmente trabalho com sistemas auxiliar, análise de algoritmos em formas de aplicativos, redes sociais, jogos no comportamento social. Eu trabalho isso principalmente com duas vias. Tá? Uma é a reflexão sobre uma quarta dimensão de sentido. Né? Eu já falei sobre essa quarta dimensão de sentido, não sei se vocês assistiram aquela série de palestras sobre o livro Teoria Sociedade da Sociedade. Eu falei sobre o capítulo de sentido, né? Então, ali no final, além de ter explicado sentido em Luhmann, eu também expliquei um pouquinho, né, que há críticas ao Luhmann, faltam algumas teorias algumas dimensões de sentido, e uma que eu estou desenvolvendo, ainda não tenho um trabalho definitivo, porque eu estou iniciando, seria uma quarta dimensão, que seria baseada, então,
baseada numa dimensão mais virtual, digital, com base na diferenciação entre like e dislike. Eu nunca gostei e não gostei. Tá? Eu tenho ela, como é que eu poderia explicar assim, né? Como qualquer outra dimensão e sentido, ela também estaria, obviamente, né, concatenada com as outras 3 dimensões, né? A gente não desconecta, né? Não trabalha separadamente essas dimensões de sentido em nenhum momento, né? Sempre tem que considerar ela, seja qual for que você criar junto, né? Por que eu coloco isso, né? Hoje há uma imposição geral para que se avalie as coisas, né? Nós entramos num universo, estou falando desse universo de redes sociais, né, de jogos, de aplicativos, de produtos que a gente tem via internet, né? A gente sofre uma imposição para avaliar coisas, né? Isso é essencial para a gente se relacionar com produtos, tanto na esfera íntima como na pública, e com produtos de modo geral, seja esse produto um objeto concreto ou mesmo um serviço, né? E fica difícil explicar esse nível só com base nas 3 dimensões de sentido. É óbvio que elas são importantes, mas só com elas, ao meu ver, fica difícil, porque a base comunicativa no tempo virtual é flexível, quer dizer, essa base comunicativa no tempo virtual e flexível da internet não encontra, ao meu ver, reflexo nas 3 dimensões. A outra tentativa que eu estou fazendo, né, lembrando, eu estou trabalhando com a influência dos algoritmos da sociedade, é tentar explicar a legitimação dos produtos dos algoritmos mediante o direito, leis e a relação contingente com um tipo de além, que inclui estudos de teorias sobre novo animismo digital. Né? Animismo é uma análise, um conceito que vem da antropologia, e tem se estudado agora um novo tipo, eles chamam, né, um novo tipo de animismo, que seria nossas relações com algoritmos. Então, eu estudo a influência dos algoritmos com auxílio das noções de atribuição, que se refere à teoria de sistemas, um novo tipo de contingência, que é tratado lá, não sei se vocês leram, mas saiu na Revista Brasileira de Sociologia do Direito, uma tradução de um artigo da Helena Esposito, que eu fiz junto com o Arthur Stanford. É um artigo bem interessante da Esposito, que eu recomendo muito para vocês, onde ela vai questionar se o mundo dos algoritmos gera um novo tipo de comunicação e de contingência. Eu tento aproveitar bastante essa abordagem da Esposito também, além de termos como accountability e, sim, né, além do animismo digital, né. Eu estou fazendo esse trabalho principalmente com 2 pesquisadores norte-americanos, a gente está tentando escrever trabalhando bastante com isso e tentando escrever um livro sobre isso. Então, essa é a minha pesquisa atual. Então, essa vocês não têm publicado ainda, né? Depois eu posso falar sobre qualquer coisa que eu já tenha publicado. Bom, para fechar, né, eu vou então para observações finais. Vocês devem ver agora um slide número 8, chamado Observações Finais. Tá? Então, vou trabalhar com esse slide agora e a gente já vai concluir. Então, é importante a gente reter aqui que o que a teoria do Luhmann pode acrescentar a análises empíricas, em princípio, é uma meta-análise do uso de dados empiricamente levantados, quer dizer, seja você que tenha levantado eles, ou outros, você pode pegar dados levantados, e mediante os conceitos da teoria dos sistemas, oferecer uma outra forma para se analisar os dados, sob a perspectiva inicial básica da observação e da comunicação. O objeto de pesquisa tende a envolver a comunicação, que é para o aluno o elemento principal dos sistemas sociais, e a última, né, digamos assim, unidade social, principalmente porque ela é a operação mais inevitável quando se formam situações sociais. Esse é o argumento principal do Luhmann para colocar tanta importância na comunicação. A comunicação é o que produz, com base em si mesmo, seja com base em outras comunicações, o elemento diferenciador que faz diferença nos sistemas, que é a informação. E a questão que eu quero deixar evidenciado entre as ligações do Luhmann é que a comunicação, como elemento do sistema, como eu já tinha dito lá no início, ela desaparece assim que ela ocorre. Né? Ocorrer, então, naquele sentido do Ereignis. Ou seja, o centro da pesquisa, o centro daquilo, né, que precisa ser analisado em uma pesquisa, se a gente for seguir a teoria dos sistemas sociais, é um elemento que aparece e desaparece quase que imediatamente. E isso tem de ser considerado, né, levado em conta ao se planejar
a análise, né, quando o pesquisador planeja a análise, né? Além, a meu ver, claro, de levar em consideração aquelas saídas lá em relação às dimensões de sentido sobre as quais eu falei acima, né, eu falei anteriormente. Então, essa temporalidade, isso é uma questão também muito de temporalidade, né, é necessário a gente ter noção, né, de como tratar essa questão temporal, né. Lembrando também que uma coisa, né, uma observação talvez que seja útil, né, é afirmar que é muito difícil, né, a gente afirmar que existe aquilo que existe nas ciências exatas e na natureza, que se chama de uma evidência, né, seja ela científica ou evidência empírica, né. Nas ciências sociais isso tudo é muito complicado, né, até quando a gente fala a palavra evidência, né, já é uma coisa que se torna um problema, né, já se torna um objeto para autoanálises críticas por parte das ciências sociais. Então, assim, usar termos como evidência científica e empírica é uma coisa difícil, né, complicada, a gente tem que saber usar esse termo, né, quando vai tratar de pesquisa com teoria de sistemas, né. A questão é o quê, então? A questão é se você aceita ou não um dado, né, conjunto argumentativo, né, do pesquisador, conforme a sua articulação de conceitos, uma diria, né, articular os conceitos, explicar através de conceitos, criar teorias que sejam bem fundamentadas, né. Então, seria mais isso, né, aceitar ou não esse conjunto argumentativo. E, bom, é isso. Assim, basicamente, o que eu teria para falar para vocês é isso, né, eu cortei uma parte, que é aquela parte ali que eu falo das minhas pesquisas, mas, no mais, eu acho que eu falei o que eu queria falar, eu agradeço, eu espero que todos aí, principalmente o pessoal estrangeiro, tenham entendido o meu português, né, que eu tenha sido claro o suficiente. Fico aqui à disposição, caso vocês tenham perguntas ou comentários. Professor Antônio, muito obrigado, né, pela aula. Então, a gente abre agora esse momento para os debates, né? Quem tiver dúvidas. O Emerson Wendt, ele disse que mandou 2 perguntas, só que eu não consigo ler, porque teve um momento que a minha internet caiu, e aí o chat some. Né? Se alguém puder, se o senhor conseguir visualizar aí para o seu chat, o Emerson... Eu consigo, sim. Ele colocou aqui o Emerson Wendt, né, que era o que estava, o delegado, né, o senhor delegado que estava aqui, e ele colocou aqui, ele teve que sair, né, foi isso, né? Isso. Ele colocou aqui, então, a observação empírica com base em Luhmann de ser está faltando algo, né? A observação empírica com base em Luhmann de ser a partir de um determinado sistema social. Acho que tem de ser, né? Pode ser. Tá. E a outra questão, ele colocou como considerar ou expor numa pesquisa empírica o que fica fora do corte. Sim. Professor Fred, vamos fazer assim, responder diretamente ou reunir perguntas para responder depois? Como for melhor para o senhor, professor, pode ir respondendo na medida que vai perguntando. Certo. Bom, essas são 2 perguntas muito boas, né, difíceis de serem respondidas, né, não tem manual para isso, eu repito, né, não existe nenhuma instrução, né, clara disso do Luhmann para isso, né. Então, respondendo a primeira, observação empírica com base em Luhmann deve ser, eu estou entendendo aqui, eu estou colocando uma palavra que eu acho que está faltando, né, tem de ser, né, a partir de um determinado sistema social. Bom, aqui nós temos 2 questões, né, primeiro ele coloca assim, observação empírica com base em Luhmann, né, então, assim, a questão não é a observação empírica com base em Luhmann, né, a observação, ela vai ser feita, né, a observação a gente tem que separar aqui, eu acho que ele está falando, não é a observação do conceito de Luhmann, né, como ele está falando aqui, observação empírica, então, eu diria que seria a observação que a gente faz, né, de algum fenômeno, de alguma maneira, né, de um modo mais geral, seja levantando através de um questionário ou fazendo uma observação participante. Seria legal o Emerson estar aqui para poder esclarecer isso, eu estou subentendendo que seja isso, se alguém entendeu de um modo diferente, pode me falar. Mas, assim, eu entendo que é isso, e aí ele falaria se precisa ser a partir de um determinado sistema social. Se for isso que o Emerson colocou, não, né, assim, não precisa ser, né, porque a questão do sistema social, de um determinado sistema social, a gente tem que entender que é um resultado, né,
você pode partir, né, a resposta seria mais ali. A gente, inevitavelmente, acaba partindo de algumas dimensões de sentido para ter uma orientação, né? O Luhmann coloca lá, convém você ter noção de qual dimensão de sentido você está partindo para orientar a sua pesquisa dentro da teoria de sistemas, para você ter esse guia conceitual, para você não se perder muito dentro da teoria de sistema quando analisa algo. Mas, assim, eu diria que, não, se foi esse o entendimento, né, do Emerson, não. Se não foi esse o entendimento do Emerson, se foi observação no sentido da teoria do Luhmann, bom, aí pode ser um pouco mais complicado, né? Daí teria que ver realmente se você está dando um ênfase mais no sistema, como vocês, por exemplo, do direito, né? Que eu acho que muita gente do direito dão um ênfase para trabalhar o sistema jurídico, né? Que seria mais uma observação, trabalharia observações centradas na diferenciação entre o resto e um resto, ou o que é lícito e ilícito, ou o que se tem direito ou não tem direito. Eu não sei se eu estou sendo bem claro, né, que a pergunta ela é complexa, mas assim, ora, se é esse o sentido que o Emerson está colocando, é meio inevitável que você leve isso em consideração de saída. Agora, eu só queria explicar uma coisa dentro da teoria de sistemas, que é assim, quando o Luhmann fala de sistema, por exemplo, jurídico, né, ou sistema econômico, eles são coisas que estão acontecendo agora aqui. Não sei se vocês entendem isso. Tem um vídeo, só que ele é um vídeo em alemão, né, de um ex-aluno do Luhmann, do Peter Fuchs. Ele explica bastante isso, ele até coloca um vídeo, né, como os sistemas estão se manifestando no cotidiano. Então, como é que o sistema, ele é, digamos assim, os sistemas eles são evocados, não sei se vocês entendem bem isso. Quando você está numa aula, por exemplo, e a gente está falando sobre ensino da teoria dos sistemas, mas se de repente alguém falar sobre o direito que ela tem, ou que o professor cometeu um erro jurídico, ou que deve ser assim assado, ou que cometeu um assédio, alguma coisa assim, você está evocando de alguma maneira, o sistema jurídico no entendimento de Luhmann. E essa evocação dos sistemas, que é o que faz os sistemas serem ativos, que é o que faz os sistemas funcionarem e se manterem, eles ocorrem no cotidiano. Eu realmente não tenho esse vídeo do Peter Fuchs, que seria muito bom vocês verem, né, que ele é um grande especialista em Luhmann, era aluno, um interlocutor do Luhmann, e ele deixa isso, né, ele esclarece muito bem isso, né, ele coloca cenas do cotidiano e vai mostrando como os sistemas estão se, de acordo com o Luhmann, estariam se manifestando no dia a dia, né. É muito interessante. Então, eu responderia essa primeira pergunta dessa maneira, né, de dois tipos de resposta, dependendo de como o Emerson está interpretando ali o que vem a ser essa observação empírica. Em relação à segunda pergunta do Emerson, como considerar expor numa pesquisa empírica o que fica fora do corte? Pois é. Então, ora, a questão aqui no Luhmann não é que você vai considerar o que fica fora do corte. Você tem que considerar o corte. Não sei se dá para entender, né? Você tem que estar sempre considerando essa tensão de que há sempre, o corte, no caso, é uma diferenciação, certo? Então, você tem que estar sempre considerando que não há só um lado, não há só o outro, né? Você tem que estar sempre considerando que é uma tensão entre um lado e o outro. É a mesma coisa quando o Luhmann explica assim, o ambiente não é menos importante do que o sistema, você já deve ter ouvido, né, algo assim aqui, né? Tanto o sistema quanto o ambiente são importantes, você não tem um mais importante que o outro, porque é tudo um conjunto, tudo um conjunto. Então, a mesma coisa nisso, né? Quando a gente trata essa questão de corte ou diferenciação, nós temos que ter em mente que o que importa não é, quando você considerar que há um processo de diferenciação, que há um corte, que a observação, né, seja quem for observador, que o observador pode ser um sistema, pode ser uma coisa, não é um humano, né, é a consciência, ou são vários níveis aí, várias coisas que podem ser observador, desde que distinga e nomeie, né, ou designe ao mesmo tempo. Então, quando se considerar isso, você vai estar considerando ao mesmo tempo essas coisas que, entre aspas, são de fora ou de dentro do corte. Então, respondendo, o importante é considerar que há o corte, que há a diferenciação, e sempre considerando isso no seu trabalho. Sim, seriam essas respostas que eu teria, né? Obrigado, professor. Então, pessoal, quem quiser abrir o áudio, quiser abrir o vídeo, então, vamos aproveitar aí a disponibilidade do professor para tirar as dúvidas.
Fica à vontade, Fernando. Está sem áudio, Fernando. Hola, ¿me escuchas? Hola, profesor. Muchas gracias por la plática, por la charla. Gracias, molto obrigado. O voy a preguntar en español. Pensando en toda esta reflexión tan interesante, yo el que leí fue el artículo en inglés, en el que habla, y interesado de esta parte en la que menciona que no necesariamente tenemos la opción de escoger entre lo legal y lo ilegal, pero cuando habla de los políticos y las drogas y la corrupción. Entonces, yo aquí, mi pregunta es, al pensar en la posible evolución de un sistema en la comunicación, ¿sí podemos definir la información y luego podemos entender el dar a conocer? Y luego ya si esa información se comprende, es donde me parece que se crea todo este vacío en la que no está claro si Luhmann dejó cómo interpretarlo o no, pero yo creo que en esto que usted menciona de lo legal y lo ilegal, pero cómo avanza la corrupción en paralelo, en un sistema paralelo, se muestra esta evolución de la comunicación. Vaya, la comunicación evoluciona. A lo mejor el sistema legal y legal no evoluciona, pero es cierto que la comunicación evoluciona cuando define estos criterios, ¿no? De la corrupción, de cómo los políticos aceptan dinero para permitir ciertas actividades. Eso habla de una evolución de la comunicación. A lo mejor no para mejorar el sistema legal, pero es una evolución de la comunicación. Esa es mi pregunta o mi comentario. Espero que se entienda. Sim, obrigado, Fernando, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela pergunta e pela participação. A questão ali que eu coloco, né, tem lá o artigo que você mencionou em inglês, mas eu trato bastante disso aí também no lado dos jogadores, né, um artigo chamado Lado dos Jogadores, onde vai ser colocado bem essa questão, porque você coloca bem, né, uma questão de evolução da comunicação, porque, assim, normalmente, né, digamos assim, em quase todas as pesquisas e teorias se trata muito da questão de lícito e ilícito, né? Existe, inclusive, eu cito lá no trabalho, né, existem pesquisadores que tratam das dobras, ou então tratam do mundo do crime, o mundo que não é o crime. Mas, assim, dentro de uma perspectiva sistêmica, você não vai conseguir avançar muito, a meu ver, claro que essa é a minha opinião, que eu defendo lá no artigo, se você ficar diferenciando mundos, trabalhando como se houvesse um mundo do crime e um mundo do não crime, por exemplo. Porque o que acontece, né, um país como o Brasil, mas não é só o Brasil, é que aqui talvez fique mais evidente isso, mas obviamente que não é só aqui, né, você tem essa questão de separar o mundo de crime, não crime, lícito e ilícito, atrapalha a análise, a meu ver. Porque você não tem fixo, você não tem como fixar que determinadas pessoas todo o tempo estão no mundo do crime ou todo o tempo estão no mundo do não crime. Isso atinge professores, atinge tanto um traficante como pessoas do direito, não interessa, né? Nós não temos anjos bons e maus aqui. Então, nós temos que tratar sempre qual é a meu ver, claro, eu estou defendendo isso, né, com base na teoria do Luhmann, nós temos que tratar isso sempre com uma questão de contexto e atributivo, né? A questão não é você lidar com lícito e ilícito tanto, a questão é saber justamente como se diferencia, quem se diferencia, em que momento isso é diferenciado e como isso é usado, né? Então, isso tem a ver também com a outra questão que eu expliquei ali para o Emílio, né, para o Emerson, né, sobre essa tensão, né, de quando ele coloca ali como estudar o que está fora da forma, né, fora do corte, ele coloca ali, também é isso, né, não é uma questão de usar o que está fora, mas de se trabalhar como se diferencia, como é o corte. Isso talvez seja um pouco, complicado, para mim não é, porque assim, as pessoas pensam muito isso, ou trabalhar com lícito ou ilícito, e não trabalhar com o processo de diferenciação, né. E, a meu ver, o Luhmann sempre está trabalhando com isso, né? Como eu falei, existem coisas importantes, que é processo, diferenciação. Veja que o Luhmann não trabalha, assim, um lado e o outro. Ele só trabalha um lado e o outro quando fala de diferenciação. Mas ele usa processo, atribuição, diferenciação.
são tudo conceitos, teorias, abordagens importantes para a gente entender sempre os dois lados, né? Entender sempre o corte, entender sempre o que une, o que conecta os dois lados, né? E isso sempre é usado de forma contextual, né? O Luhmann coloca de forma policontextual, né? Seria sempre policontextual. A gente está num mundo, né, com vários contextos que vão se cruzando, né? Várias dimensões e contextos que vão se cruzando, né? Essa policontextualidade na sociedade não é algo só que o Luhmann coloca, vários autores nas ciências sociais estudam, né, o nosso mundo como policontextual, né? Não é uma coisa só do Luhmann. Mas o Luhmann também estuda isso dessa maneira, em outras palavras, né? Claro, né? Quando a gente coloca ali vários subsistemas, é óbvio que é muito policontextual, né? Muito policontextual. Então, eu não sei se eu respondo bem a sua pergunta, mas sim, né? Seria talvez aí eu só não chamaria isso de uma evolução da comunicação, porque a comunicação está sempre tendo uma evolução, né? Nós temos sempre essa questão da evolução para a comunicação. É assim também que o sistema se desenvolve. Ele precisa, né, ter essa evolução. Agora, evolução no sentido de evolução do Luhmann, né? Ele tem um conceito de evolução também bem próprio. Não é tão diferente do conceito em geral, mas tem um pouquinho as suas diferenças aí. Mas eu não sei se eu respondi bem, em todo caso, uma boa pergunta, e tem muito a ver com o que eu já escrevi nos 2 artigos ali que eu passei para vocês. Muchas gracias, profesor. Carlos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sim, eu escuto. Profesor, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Yo leí su artículo sobre cómo aplicar la teoría de Luhmann en la investigación empírica, me pareció muy interesante. A mí hace un tiempo que vengo dándole vuelta a este mismo tema, de cómo aprovechar toda la arquitectura luhmanniana, obteniendo a partir de datos empíricos, que yo creo que sería increíble. Pero al respecto le quiero preguntar su opinión acerca de, por ejemplo, me acuerdo que en un artículo de Aldo Mascareño del 2006, creo, él también se refiere a este tema de qué metodología utilizar para la teoría de sistemas. No llega a una conclusión, pero sí dice que las teorías de la complejidad pareciera que, o las metodologías que vienen desde las ciencias de la complejidad, parecería que se juntaría mejor con la teoría luhmanniana. En ese sentido, me gustaría saber cuál es su opinión sobre, por ejemplo, que la sociología utilice inteligencia artificial directamente como con ingenieros. O sea, me refiero a no realizar la metodología de las ciencias sociales, que es la habitual, la cual es tomar una muestra que se supone que tiene que ser representativa de la población, etcétera, sino que a través de inteligencia artificial analizar mucha más cantidad de información, se podría decir quizá la población en total, por decirlo muy, muy en general. ¿Usted está de acuerdo que podría juntarse bien la inteligencia artificial con la teoria de Luhmann? Obrigado, Carlos. Boa tarde. Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Bom, você colocou um tema, né? Como eu falei no início, eu estou estudando a questão da influência de algoritmos e assim estudo também esse termo, né? Inteligência artificial, só que a gente prefere normalmente usar um outro termo, não inteligência artificial, mas entendo o que você está falando. Eu utilizo mais a influência no comportamento humano, não utilizo tanto para testar meios metodológicos, até porque tem muitos, mas eu estudei, tá, assim, alguns artigos que tratam disso, né, então, até agora, tá, Carlos, isso não é muito satisfatório dentro das ciências sociais, né, eu tenho um grupo, inclusive aqui tem 2 estudantes, aqui a Glaucia e o Jonas, que participam desse grupo, que eu trato de algoritmos e a influência de algoritmos na sociedade. Nós lemos, eu li com eles também alguns artigos, né, que tratam sobre essa dificuldade, e dentro das ciências sociais há muitos problemas, né, para se utilizar isso. Um problema, por exemplo, 2 chineses, em 2015, eles tentaram aplicar
software de reconhecimento facial, de face, de rosto, com base em centenas de imagens de pessoas que não são, entre aspas, criminosas e pessoas que são criminosas. E eles fizeram um software de análise disso, então, utilizando, de certa maneira, uma inteligência artificial, e eles chegaram a uma conclusão que seria que as imagens daqueles criminosos, olha só, criminosos, eles já conseguiram fotos de criminosos, eu vou explicar isso. Nas imagens, você teria ali uma diferença no rosto dos criminosos em relação aos não criminosos. Eu não sei se vocês lembram, mas isso parece muito Lombroso, né? Vocês lembram do Lombroso, né? Então, parecem bastante, né? Eles nem sequer, eles eram pessoas, eles não eram das ciências sociais, né? Então, eles nem sequer citam Lombroso, não sei se eles têm conhecimento, mas eles não colocam isso. Eles colocam só o método em si para fazer esse reconhecimento, né? Então, assim, mas tem muitos problemas, né? Ele teve muitas críticas, essa pesquisa teve muitas críticas internacionais, tanto que no ano seguinte eles tiveram que fazer um artigo para explicar a pesquisa dele, porque tinha muitos problemas. Bom, um dos problemas, a meu ver, era que eles juntaram imagens de criminosos, mas quem são esses criminosos, né? Qual é o critério para crime, né? Então, eles explicavam que eram criminosos julgados pela polícia ou detectados como pessoas perigosas pela polícia. Eles tinham argumentos, mas nunca você vai conseguir explicar dentro disso o que é crime. E nunca vai conseguir considerar que a polícia falha, os julgamentos falham, as polícias falham. Então, assim, isso é muito complexo, né? Então, extremamente complexo. Existem outros exemplos, né? A Kathleen O'Neill, por exemplo, ela tem livros, artigos e um livro que trata sobre os preconceitos, né, os bias, né, os vieses, né, os preconceitos que sistemas novos de avaliação por inteligência artificial estão cometendo, né? Por exemplo, né, existe avaliação de pessoas para ter um emprego, por exemplo, né? E essas avaliações, elas refletiriam preconceitos humanos. Esses aplicativos, eles refletiriam preconceitos humanos na hora da avaliação. Em Londres, tem vários problemas com câmeras que estão associadas a softwares que detectam pessoas na rua, né? Então, elas detectam imagens e, às vezes, elas confundem imagens de pessoas com animais, por exemplo, né? Então, assim, principalmente se a pessoa é negra, né? Então, existe esse tipo de problema, né? Então, assim, só para lhe mostrar alguns exemplos, que a inteligência artificial ainda tem muitas falhas, né? E para poder analisar comportamento humano, né? Comportamento humano. E como a teoria de sistemas aplicada às ciências sociais, em última análise, é claro, nós analisamos a sociedade, o Luhmann analisa a sociedade independente do humano, mas é obviamente que não haveria sociedade se não houvesse humano, isso o Luhmann também explica, né? Então, nós estamos analisando o comportamento humano em última análise, né? É claro que eu posso, por exemplo, eu gosto da teoria do Luhmann, eu uso a teoria do Luhmann para analisar algoritmos, pelo mesmo motivo que a Helena Esposito, naquele artigo que eu comentei, utiliza, porque a teoria do Luhmann permite analisar comunicação entre não humanos. Então, eu posso, com a ajuda do Luhmann, usar a teoria do Luhmann para, por exemplo, analisar comunicação entre algoritmos. Eu consigo com a teoria do Luhmann. Então, esse é o motivo. Mas tem muitos problemas para analisar, para usar metodologicamente a inteligência artificial para estudar o comportamento humano, atualmente. Muchas gracias, profesor. Mais alguém? Alguma pergunta? Professor Antônio, o senhor quer fazer alguma consideração final? Não, tá tranquilo. Eu acho que eu falei tudo ali na palestra, né? Assim, como eu falei, né? Eu tenho, estava incluído na minha palestra de falar também de duas pesquisas, mas são pesquisas que eu coloquei a literatura para vocês, né? Qualquer coisa também, o professor Arthur tem meu e-mail, né? Vocês podem passar e-mail para mim, fiquem à vontade para perguntar sobre qualquer
coisa, porque às vezes a gente pergunta, né? A gente precisa de elaborações, reflexões melhores para poder perguntar, então fiquem bem à vontade para tratar disso. Se alguém também desejar participar do grupo que nós temos sobre influência de algoritmo na sociedade, fique à vontade. Nós estamos fazendo encontros online, mas vamos começar a presencial a partir dessa semana, mas talvez dê para a gente fazer um jeito de participações online, se alguém do grupo também desejar. Eu sei que não é muito forte aqui, né, nesse grupo, mas eu vi que tem algumas pessoas interessadas nisso, e se elas tiverem, fiquem bem à vontade, ou mesmo para passar algum e-mail para mim, tranquilo. Tá bom? Ok, muito obrigado, professor. Mais uma vez, né, agradeço a participação, agradeço também a participação de todos, né, e espero que, com certeza, na verdade, no próximo encontro, o professor Arthur estará de volta, né, e é isso. Professor Antônio, muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação, e até a próxima, gente. Tá, obrigado, Fred, professor Fred, pelo auxílio, tá? Mando uma lembrança para o Arthur, depois eu falo com ele, e um abraço, lembrança a todos presentes aí, tá bom? Até a próxima. Tchau. Muchas gracias, profesor. Un abrazo. Obrigado, um abraço, Fernando, Carlos, Jonas. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Um abraço, pessoal. Não esquece de tirar a gravação, Fred.